Fala galera, imagina que um verme transforma as pessoas em zumbis, mas a transformação é diferenciada porque esse é o filme Zombie Ass, Banheiro do Falecimento de 2011, e com esse nome a única coisa que não é garantida é a alta qualidade. Então vamos recapitular. Um cientista maluco está fazendo uma experiência, e ele diz que para sua filha ficar boa, ela precisa aceitar esse remédio diferenciado, mas ela está com muito medo e ele traz um zumbi acorrentado e começa a dar socos em sua barriga porque tinha algo dentro dele que a salvaria, e começa a sair uma linguiça de dentro dele e relaxa que é apenas o começo, porque ainda vai piorar. E agora vemos algumas jovens no banheiro e elas estão zoando com Megumi, falando que ela só sairia dali se comesse alguns insetos bizarros, e sua irmã aparece para protegê-la. E vemos que isso é apenas um pesadelo, porque ela estava lembrando de quando era mais nova, e Megumi está em uma viagem com seus amigos, e aqui é uma mistura de vai dar ruim com vai dar merda. E no meio do caminho, o namorado da Maki para na estrada porque estava muito chapado, e para não ir sozinha nessa viagem, Megumi chamou seu amigo nerd Naoi, e ele começa a passar muito mal porque esqueceu de tomar seus remédios. Ele sai do carro e começa a colocar o melado para fora, e não para de sair porque ele estava muito nervoso, e Megumi não queria ir nessa viagem, mas ela aceitou para tentar esquecer o passado, porque a humilhação já cantou demais em sua vida. E eles param no meio da floresta para acampar, e depois de um minuto de calmaria, volta a bizarrice, pois Aya, gostosa do grupo, diz que veio para essa viagem para comer vermes porque assim ela poderia emagrecer e economizaria nos tratamentos de beleza. E naquela região haviam vermes dentro dos peixes, então ela estava preparada. Quando eles chegam no lago, um peixe simplesmente começa a voar em direção a ela e ela consegue pegar porque no Japão as pessoas são tão educadas que até os peixes se oferecem para ser pegos. E depois Aya começa a reclamar do calor e vai trocar de roupa, mas Taki, o namorado da Maki, estava de olho e os dois começam a se pegar, porque os dois estavam em um romance escondido, mas ele diz que não é culpado e que não é bandido, mas o que eles não sabiam que estavam sendo observados. Naoi está abrindo o peixe e encontra um verme enorme, e Aya quer comer porque assim poderia emagrecer e virar modelo. E Megumi começa a passar mal de tão nojento que era, e Taki vai atrás dela querendo dar uma brincada, mas ela sabia se proteger e consegue esmagar seus pequenos mequetrefes, mas todos escutam seu grito e para piorar aparece um velho muito esquisito no meio da floresta. Taki quer tirar satisfação com ele, e o cara pega o dedo dele e arranca um pedaço, e todos ficam desesperados porque o velho ficou maluco, e Megumi dá um golpe de karatê que o cara cai tortinho no chão, e eles saem correndo para não serem presos porque ele virou boneco, mas quando percebem, alguém roubou o carro deles, então agora eles estão presos na floresta e sem sinal de vida. Andando, eles encontram uma casa no meio do nada, e Aya começa a sentir uma dor de barriga porque o verme estava fazendo efeito, e ela começa a se peidar toda e encontra um banheiro de quintal com um buraco no chão, e ela teria que escorrer o melado ali mesmo, mas o que ela não contava é que ali teria um zumbi muito louco, e ele começa a dar dedadas nela e o cara sai do meio da bosta, o que era pior ainda, e no desespero ela sai correndo cagada, mas atrás dela começam a aparecer vários zumbis e eles estão cercados. Aya não consegue correr por causa da dor, e a todo momento ela estava se peidando toda, e aquilo estava atraindo mais zumbis no local, e ela acaba falecendo em uma pose nada sugestiva, e o pessoal precisa correr porque os zumbis começam a jogar merda neles. Que porra é essa, Marreco? Eles entram na casa, mas aparece um velho armado, e ele diz que aquele lugar era perigoso e as pessoas que chegavam ficavam estranhas, e ele começa a sentir muita dor porque dentro dele havia um verme gigante, e para não virar uma daquelas coisas, ele se falece, mas o tiro acaba atraindo muitos zumbis e agora eles precisam lutar pela sobrevivência, mas esses bichos não morriam, e Maki começa a sentir uma dor na barriga como se tivesse infectada, e ela acaba sentando na cara de um zumbi e a cabeça esmagada. E agora eu sei de onde a conheço. Megumi percebe que o ponto fraco deles é a cabeça e começa a acabar com todos, e de um deles sai um verme bizarro e tenta ir pra cima dela, mas o médico aparece e acaba com ele, e ele os leva para um lugar seguro para descansar.
e sua filha traz um prato de comida porque eles precisavam de força para vencer essas criaturas. Taki começa a sentir uma dor e o médico diz que provavelmente ele estava infectado, e aquilo levava 3 horas até se desenvolver e chegar no cérebro. E ele começa a se peidar todo porque o bicho estava crescendo. E sua cabeça começa a inchar porque ele gostava de usar tóxicos diferenciados, e Maki fica toda triste, mas antes de falecer, ele fala que amava a Aya. Então ela percebe que a única que caiu no golpe foi ela, e depois ela vai tomar banho triste e chama Megumi para não se sentir sozinha. Megumi começa a lembrar o que aconteceu com sua irmã, e no dia que ela apareceu para protegê-la, as outras meninas começaram a zoar com ela, e no final a irmã saiu correndo e se jogou do prédio, então era melhor ter deixado ela comer os insetos. E Naoi pergunta se ela estava bem, porque estava muito triste, e ela começa a sentir uma dor muito grande e precisava ir no banheiro, mas aqui que vem a parte bizarra, parte 2, então deixa o like e comenta aí o que você faria para sobreviver a um apocalipse zumbi. E eu estaria disposto a enfrentar um moreno tatuado com cara de bandido. Agora vamos para a segunda parte. Megumi está descendo e escuta um som estranho, e ela percebe que o médico estava fazendo um experimento dentro do laboratório e sua filha estava passando pelo teste, e ele arranca um verme gigante de dentro de um zumbi e faz a jovem engolir. Isso não é ideia não, mano. E depois ele pega uma seringa enorme e começa a colocar um líquido suspeito pela boca que pouco fala, pro verme que estava dentro dela sair, porque ele precisava substituir todos os dias e Megumi acaba fazendo barulho e seria meio difícil de explicar por que ele estava fazendo aquilo. Ele diz que sua filha tinha uma condição genética que ficava muito fraca, e o verme conseguia estabilizar seu sangue, mas precisava trocar todos os dias, e ele que estava por trás disso tudo, e seus amigos aparecem e ele revela que colocou vários ovos no macarrão que eles comeram, então era questão de tempo até o boneco sair para fora. E ele continuaria com seus experimentos, mas por pouco eles conseguem fugir, mas do lado de fora estava cheio de zumbis. Megumi manda eles correrem porque ela voltaria para pegar o antídoto, mas os zumbis começam a se transformar e os vermes começam a sair do buraco de onde o sol não bate, e tenta ir pra cima deles, e nesse momento eu já não sabia mais o que estava fazendo da minha vida. E quando Megumi volta, a jovem estava esperando e agora ela se vingaria pelo que ela fez com seu pai. E começa uma lutaria nervosa com facas, mas Megumi era muito habilidosa e consegue vencer. Naoi começa a se transformar e começa a escorrer o melado de todos os buracos, e para piorar o médico aparece e pega Taki como refém, mas ele se transforma e consegue usar o verme a seu favor, e consegue salvá-la. Mas os dois acabam sendo absorvidos, e quando ela conseguiria fugir, Aya aparece transformada e aprende uma cena bem suspeita para ser assistida em horário comercial, então tira os mequetrefes da sala, e Megumi aparece mais uma vez, mas sua amiga já estava toda presa e não teria como sobreviver. E para piorar, Aya começa a se transformar porque o verme teve uma mutação bizarra, e ela percebe que não poderia vencer e sai correndo, mas no meio da floresta, a filha do médico aparece porque ela queria um segundo round, e começa mais uma lutaria sinistra porque o bicho estava do lado dela, e Megumi aprende uma habilidade nova e consegue usar os gases da infecção para voar, e consegue acabar com as duas, porque agora ela estava super poderosa. Então pela estrada, ela encontra o carro perdido deles e o médico ainda estava vivo, e foi ele que planejou tudo para que eles não conseguissem sair da floresta. Mas Megumi dá uma voadora nervosa nele, e agora ele vira boneco, e tudo termina feliz para sempre, menos pro nosso psicológico, porque esses filmes conseguem passar de todos os limites. Então para não precisar pagar um psicólogo, deixa o like nervoso e se inscreve aí, porque amanhã sempre pode melhorar. E deixa aquele comentário do engajamento. Agora eu vou nessa porque minha barriga começou a doer. Já avisei que vai dar merda isso. I walk a lonely road, the only one that I have ever known.